Sem enrolaçãozinha, promessinha mirabolante, mas esse vídeo ele é muito importante para quem busca vender qualquer coisa. Porque a base desse vídeo aqui eu vou tratar sobre oferta em si, que é um pilar primordial quando a gente quer vender. Seja lá o que for, produto, serviço, tipo de produto, seja lá o que for. Quando a gente quer vender alguma coisa, a gente precisa fazer uma oferta, né? Então é imprescindível, é um dos pilares principais aí quando a gente pensa em negociar no mercado o produto que for. E essa ideia, ela surgiu acerca de uma conversa com um amigo meu que eu não via faz bastante tempo, e eu encontrei ele no final de semana anterior a gravar esse vídeo, e a gente conversando sobre negócios, sobre vida e tal, e eu acabei tocando nesse assunto da oferta, mais especificamente numa passagem de uma ideia que eu li num livro do Alex Hormozi. Não sei se tu conhece, mas já fica aí a baita indicação que o Alex Hormozi é um empreendedor americano gigantesco, com milhões e milhões e milhões e milhões e bons milhões de dólares arrecadados, com vários tipos de negócios em vários nichos e tal. Ele escreveu ao menos 2 livros que eu tenho conhecimento, que são bem conhecidos dele, que é o 100 Million Leads e o 100 Million Offers. E talvez agora vá tocar o despertador aqui que eu coloquei, que ele ficou tocando em paralelo e vai invadir o meio do vídeo aqui. Mas a questão é que esse fragmento, essa ideia, ela está direcionada no 100 Million Offers, que é o livro direcionado para ofertas. E lá ele traz uma equação, que é a tal da equação de valor, que alguns produtores de conteúdo grande também já falaram acerca e em diversos fragmentos de conteúdos, em vários espaços se acha muitos comentários direcionando para esse fragmento, que essa equação de valor, ela justamente busca traduzir o que é valor, como que se chega no valor. E por que isso é interessante? Porque o valor é justamente o que a pessoa quer para que ela te entregue o dinheiro. Quando a gente compra alguma coisa, a gente entrega o nosso dinheiro quando a gente vê, quando a gente percebe que aquilo que a gente está comprando vale mais do que a gente está pagando, ou é minimamente equivalente. Isso, beleza? E quando eu tô pensando em oferta, eu não tô pensando só em compra, em venda, eu tô falando de ideias, eu tô falando de algum pedido. Quando eu tô pedindo alguma coisa para alguém, é uma oferta. Pode ser um pouco mais implícito ali, não tem muitas vezes clareza da troca, fica subentendido muitas coisas, mas é um tipo de oferta. E nas vendas nem se fala, né? É uma oferta mais direta. E quando eu penso em valor, quando eu penso e olho para essa equação, é interessante que ela traduz o raciocínio de muita coisa que a gente acaba escrevendo, que a gente acaba vindo e trazendo aqui para a rede. Quando a gente está conversando e está falando a respeito de copy, está comunicando acerca de vendas e tal, essa equação de valor, ela mostra muito disso. E conforme a gente vai pensando e vai abrindo o raciocínio em cima dela, a gente vai percebendo, olha, de onde que se usa isso, de onde é que se usa aquilo, em copy, por que que se usa isso, quando vai se produzir conteúdo, em posicionamento, em branding, em várias coisas. E a equação de valor eu vou deixar aqui, eita, nós, aqui, durante alguns segundinhos, para te dar uma olhada. E ela é o quê? Na parte de cima, não sei tua intimidade, teu grau de intimidade com matemática, mas quando a gente olha uma equação e que do outro lado da equação tem uma divisão, que é esse caso, que eu tenho a equação de valor ali é igual a uma coisa sobre outra coisa, quando eu aumento esses itens que estão em cima, diretamente o valor aumenta. Quando eu aumento os números que estão embaixo, os valores que estão embaixo, o outro lado aqui diminui. Ou seja, em cima é diretamente proporcional ao valor, quando eu aumento ele aumenta, e embaixo é inversamente proporcional ao valor, quando eu aumento o valor diminui. E em cima eu tenho o quê? Eu tenho o que se chama de probabilidade percebida de realização vezes o desejo, o cenário do desejo esboçado que a pessoa visa alcançar. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar em cima, depois eu explico embaixo. E aí a gente vai abrindo aos pouquinhos. Quando eu tenho essa possibilidade percebida de realização, eu quero dizer o quê? O quanto que eu percebo que eu vou conseguir alcançar aquilo que eu realmente desejo. Tá, como assim, Arthur? Se eu tô buscando fazer uma trilha, por exemplo, e aí eu tenho lá um guia que vai me levar para fazer essa trilha. Eu tenho um cara lá que ele já faz aquele mesmo percurso há 10 anos. Ele já fez aquela trilha mais de 2.000 vezes. De dia, de noite, chovendo, caindo granizo, caindo pedra, com um grupo pequeno, com um grupo grande. Enfim, cara mais do que experiente. E aí eu tenho
uma outra pessoa que é guia naquela área específica há 2 meses. O cara fez aquela trilha 5 vezes somente, sabe? E dessas 5, 3 vezes foram com outros guias que estavam guiando o próprio guia, entendeu? Então, aonde que tu percebe que tem mais probabilidade de tu realizar aquilo que tu tá realmente desejando, tá buscando? O que tu tá buscando fazer? Tô buscando fazer a trilha. E a probabilidade percebida de realização, ela é maior em cima do cara que tem mais experiência? Não? Então, a tendência é que tu acabe direcionando pro cara que já tem muito mais experiência, que tu percebe que ele vai te guiar com mais certeza, com mais garantia, com mais segurança até aonde tu deseja. E aí, o que que a gente acaba pegando nisso, comunicando, quando a gente está pensando numa página, quando a gente está pensando no anúncio, quando a gente está pensando em comunicação no geral? Para isso, para ter essa probabilidade percebida de realização, eu preciso enxergar a pessoa como uma autoridade. Tem vários âmbitos que eu já vou abrindo, mas o principal é enxergar aquela pessoa com autoridade, com que ela tenha domínio a respeito do que se trata para que eu alcance determinada coisa. Beleza? E aí, com isso, a gente vê muitas pessoas publicando, fazendo conteúdos, botando em páginas ali depoimentos de outras pessoas que atestam já terem chegado lá. Isso aumenta essa probabilidade percebida. A gente vê provas sociais, dados de quantas pessoas já foram levadas por aquele guia naquele percurso, o quanto tempo que ele participa daquele percurso ali, que ele já é guia naquela região, sabe? E aí tu vê também os cursos que a pessoa já fez, tudo tu vai testando a capacitação da pessoa, sabe? Seja por ela diretamente, cursos que eu fiz, a minha trajetória, enfim, tanto quanto respingado, ancorado aqui, escorado em outras pessoas que atestam também a minha capacidade. Que aí é onde entra depoimento, entra prova social, tá entendendo? Isso é muito interessante. E aí a gente também vê que quando eu tô tocando no âmbito da oferta, um espaço que as pessoas até acabam muitas vezes não olhando, passando reto e desprezando um pouco, e se eu olho para o mercado de infoprodutos, por exemplo, é muito comum as pessoas usarem garantia ali de 7 dias e acabou-se, mas garantia é algo muito rico, muito rico. Se eu tenho uma boa de uma garantia, o, o valor da minha oferta ela vai lá em cima, vai lá em cima. Uma coisa, por exemplo, eu te oferecer. Eu sou o Arthur, eu sou o copywriter. Por exemplo, você está precisando de anúncios. Eu vou escrever 5 anúncios para ti. Essa é a minha oferta. E os anúncios saem tanto. Beleza. Mas agora eu vou colocar uma garantia, uma boa de uma garantia. Qual que é essa minha garantia? Eu sou o Arthur, eu te ofereço os meus 5 anúncios por um valor X. No entanto, a minha garantia é: você só vai me pagar por esses anúncios depois que eles rodarem ao menos 2 semanas. Que tu já tiver validado eles e visto que eles realmente entregaram um resultado igual ou superior à tua expectativa. Olha como uma garantia faz uma baita de uma diferença, sabe? E a garantia, ela tá atrelada ao percentual de probabilidade percebida, sabe? De realização. Porque justamente, se eu tô garantindo do meu lado que isso vai dar um resultado para ti, tu fica muito mais seguro, o percentual percebido de realização de que tu vai conseguir chegar naquilo é gigantesco. Do outro lado eu tô te assegurando, sabe? Então, tudo isso caminha lado a lado. E tu começa a olhar, interessante. Por isso que as pessoas usam provas sociais, usam depoimentos, garantias, dados, muitas vezes. Dados são muito fortes. Sabe, tu atestar aquilo que tu tá falando com dados, que entra muito o quesito da prova social, de validação, como também entra embasamento científico, muitas vezes, teses, enfim, sabe, publicações de artigos X, Y, Z, sabe? Esse lado mais exato da coisa, isso vai tudo aumentando, aumentando. E aí também, aqui multiplicando na equação, eu tenho o item que está multiplicando essa probabilidade percebida de realização, é um nomezão, né? Meu Deus. É a questão do cenário desejado. Quanto mais eu desenho esse cenário, quanto mais eu direciono para ti esse cenário, melhor. Mais eu vou me conectando contigo, mais vai afunilando nosso relacionamento e mais eu vou conseguindo te conduzir com clareza e com precisão. E vou te mostrando que o que eu tenho para te propor é exatamente o que tu quer, o que tu deseja. E é sobre medida, pensado para ti, o cenário perfeito, pintado. E aí por isso que muitas vezes, na maior parte delas, a gente acaba segmentando bem a comunicação, direcionando, sendo o mais preciso possível. Por isso que as pessoas elas desenham do outro lado uma persona, sabe?
que se fala muito em persona, em avatar, sabe quem que é o seu cliente ideal, o seu alvo, o seu target, o seu, sei lá, sabe? Justamente para que eu consiga segmentar a comunicação e conseguir associar, criar o cenário que a pessoa deseja, entender o que ela está buscando através de X, Y, Z, e eu desenhar, eu pintar esse cenário na frente da pessoa. E por que pintar esse cenário, desenhar esse cenário na frente da pessoa? Porque o imaginário da gente é muito forte, muito forte. A gente já ouve isso até no âmbito da psicologia, diversos filósofos, escritores, que a gente sofre muito mais na nossa mente do que na realidade, né? A maior parte da nossa vida se passa dentro da nossa própria cabeça, conversando com a gente mesmo. Os conflitos que a gente tem, os anseios, os medos, enfim, sabe? Então, esse lado imaginativo da coisa, sabe, de estar aguçando o imaginário, ele é muito forte. E é uma das principais coisas que a gente vê em relação à copy. Quando a gente começa a estudar copy, ele tem vários, vamos dizer assim, artifícios para copy, que é o tal do quadro mental da dor, quadro mental do prazer, tu desenhar o cenário, mostrar para a pessoa o que que ela vai conseguir se ela adquirir X, Y, Z, o que que ela vai deixar de tá vivenciando se ela adquirir, sabe? Quadro mental da dor, do que eu vou me afastar, quadro mental do prazer, do que eu vou me aproximar. E ao longo de toda uma narrativa, de toda a comunicação, tá sempre instigando a pessoa a ela imaginar, ela ter em mente justamente o que ela vai conseguir atingir através daquilo que eu tô propondo, sabe? E quanto mais eu aumento esse cenário, mais a pessoa ela vai tendo aquela sensação de, nossa, isso aqui foi feito para mim. Isso daqui realmente vai me levar aonde eu tô buscando, o lugar que eu quero ir. É exatamente isso que a pessoa tá falando. Pô, é para mim, eu tenho tal idade, eu entro nesse cenário, eu já vivenciei tal coisa, tal coisa, tal coisa, sabe? Por isso que a gente segmenta, quando tu entra numa página de vendas, tem muito lá, esse produto é para fulano, esse produto não é para ciclano. Quando a gente começa um anúncio, começa a falar com alguém, a gente já segmenta logo de cara tanto para as ferramentas ali de tráfego entenderem que é um público cada vez mais direcionando, que aí eles pegam um aprendizado mais rápido, quanto para a pessoa do outro lado ele se conectar. Se preciso, sabe? É contigo mesmo que quero falar, segmentei, monto o cenário, contextualizo, crio uma história e em cima dessa história eu coloco uma oferta ali embutida em algum momento. Claro, dependendo do estágio que eu estou anunciando, tem momentos que a gente não vai ofertar, vamos dizer, uma oferta, sabe? E sim um conteúdo, alguma coisa desse tipo, mas na maior parte das vezes sempre acaba tendo uma oferta ou outra, seja uma oferta de seguir, de se inscrever, de clica aqui para tirar a página, ver o resto do conteúdo, seja lá o que for, tá? E aí, é legal, pô, é bem interessante isso. Que aí eu penso, se eu aumento esse cenário, pô, legal, eu tô aumentando a probabilidade da pessoa perceber valor na minha oferta. Quanto mais valor, mais a pessoa tende a comprar alguma coisa. Quanto maior a discrepância entre valor e preço, mais ela tende a fazer uma coisa. Claro, pensando pelo lado positivo, né? Quanto mais valor e menor o preço, mais a pessoa tende a comprar. É a mesma coisa que eu pensar, pô, vou colocar, sei lá, eu vou vender um Porsche, vou fazer uma rifa para vender um Porsche por R$ 10, sabe? Eu tenho um valor gigantesco, todo mundo sabe o valor do Porsche grosseiramente, sabe? Pô, é um carro de, sei lá, bons milhares e centenas de milhares de reais, na casa de milhões também. E esse carro está sendo vendido por um preço muito abaixo. O valor está lá nas nuvens e o preço está aqui. Ou seja, vai vender demais, vai esgotar essas rifas, tudo, Deus e o mundo se descapelando para querer comprar, entendeu? Então, se eu aumento a probabilidade percebida de realização, que isso vem com autoridade e tal, 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 isso daí é positivo para o valor. Se eu aumento esse cenário de estar direcionando a comunicação e está sempre pintando, trazendo à tona isso que a pessoa idealiza, positivo total. E aí a parte de baixo da equação, ela traz os dois itens também multiplicados entre si, que são o quê? O fator tempo e o fator esforço. Aí agora, nossa, eu vou até me arrumar aqui de novo. E caramba, eu vou sair numa saga aqui de vídeos com esses casaquinhos aqui fechado aqui até o pescoço. Eu adoro usar esses casaquinhos aqui de lã. E tá um frio, um frio, um frio, um frio. Nossa senhora. E deixa eu até arrumar um pouquinho, que eu me ajeitei aqui. E quando eu paro para pensar, justamente na parte de baixo, olha que interessante isso, que legal. Embaixo eu tenho o tempo e eu tenho o esforço, certo? E as pessoas, elas percebem um valor gigantesco quando eu diminuo o fator tempo. Aí, agora, deixa eu dar uma afastadinha aqui no computador. Isso. Olha que legal. O fator tempo, quando eu diminuo ele, eu tenho maior percepção de valor. E aí tu vê que muita coisa é construída em cima dessa questão do tempo. Muita coisa. Emagrecimento. Emagreça 200 quilos em
2 dias, sabe? Enriqueça absurdamente, ganhe milhões do dia pra noite, em uma semana. Mesmo que você não tenha conhecimento de nada, não tenha nem internet para abrir um negócio digital, você vai ter um negócio digital, sabe? O fator tempo, ele é muito forte, muito pesado. Consiga num só clique, consiga tal coisa, entendeu? O imediatismo. As pessoas buscam muito isso. Absurdamente, aqui deu um solucinho aqui, afastei o microfone. Então, sempre quando eu mexo com esse fator tempo, diretamente, inversamente, na verdade, eu estou agregando valor. Se eu tenho uma entrega de serviço e essas tipos de entrega, elas costumam demorar muito, se eu diminuo o fator tempo, é uma proposta muito interessante para o mercado. Muitas vezes, andando pela rua mesmo, eu já passei por exemplo, concessionárias de carro e que tinha uma promessa estampada que a gente vende o seu carro em até 24 horas. Normalmente, se tu vai no concessionário, tu deixa teu carro lá, passa tempo, aí tu publica no Facebook, tu publica no LX, tu publica não sei o que. E que interessante, pô, já tu acaba tocando grosseiramente num mecanismo único, vamos dizer assim, numa proposta única no mercado, ou muito desigual da concorrência, que a maior parte das pessoas, das empresas, dos negócios não funciona assim. E tu também já acaba tocando muito nessa questão do valor, agregando um valor absurdo, porque a pessoa está precisando, muitas das vezes, está vendendo o carro, por quê? Porque ela precisa do dinheiro para pagar alguma coisa, está se desfazendo do carro porque quer comprar outro, quer investir numa outra coisa, enfim, está precisando do dinheiro, está querendo se desfazer. E quanto mais rápido, melhor. Aí a pessoa toca justamente nesse ponto, fator tempo, e vai lá e propõe para a pessoa que vende o carro em 24 horas. Sabe? É muito instigante isso. O valor vai lá em cima. E aí tu começa a conectar os pontinhos. Pensa comigo. Em até 24 horas. E aí tu olha para a parte de cima da equação. Probabilidade percebida de realização. Qual que é? E aí com essa pergunta vem o fato de quem são vocês? Eu tô falando aqui, eu tô branco, eu tô com a boca aqui que chega a tá congelando, com o narizinho aqui também, meu Deus. E aí eu olho, quem que vocês são? E aí do lado dessa promessa, a pessoa coloca desde ano, sei lá, 1950. E tu já vê uma autoridade gigantesca. Pô, a pessoa já vende há 70 anos e ela tá, sabe? Probabilidade percebida, lá nas alturas. Cenário desejado, venda do carro, joia. Tempo, minúsculo. Valor, gigantesco. Uma oferta muito forte. Tá entendendo? E aí do lado disso, eu venho a questão do esforço. E o esforço também, tu começa a enxergar muita coisa através do esforço. Porque a gente vê que muitos dos comportamentos que a gente tem desenvolvido como seres humanos vem em cima principalmente desse aspecto do esforço. Porque cada vez mais o ser humano tem buscado o conforto nas coisas. Em vários sentidos, em vários sentidos. E essa questão do esforço é justamente o quê? Tu olha pro lado do tempo ali e aí tu vai pensar naquelas promessas comuns que tu vê. Emagreça tantos quilos, sei lá, emagreça 50 quilos em 2 dias. E aí qual que é o esforço que tu tem que fazer para isso? Zero. Comendo barra de chocolate 24 horas por dia. Emagreça 50 quilos em 2 dias sem fazer academia. Dormindo até meio-dia. Comendo o que você deseja, sabe? E aí tu fica assim, caramba, sabe? As coisas começam a fazer sentido. Tu vê embalagens de alimentos cada vez mais fáceis de abrir. Pô, tu tinha uma embalagem que era embaçada. Pô, tu vai comer um amendoim, aí tu tem que ficar tirando casca por casca. Tu vai comer um pinhão, tu tem que ficar tirando casca por casca. Aí as pessoas fazem o quê? Te vendem aquilo ali já sem a casca, sem o esforço, sem o trabalho para te chegar onde tu quer. Quer comer. Tu já comeu amendoim sem casca. Tu já compra o pinhão sem casca. Sabe? Tem várias coisas aí, vários insights que tu vai tirando a respeito disso daí, entendeu? E aí, embaixo, o autor, o Hormozzi, ele fala disso, que embaixo é onde as maiores empresas do mundo focam e direcionam esforços. E em cima é onde as menores, é onde os amadores do mercado ficam focando. E é onde o mercado se quebra, assim, vamos dizer, sabe? Que é onde aparecem as promessas mais mirabolantes. Que tanto em cima quanto embaixo, na verdade, mas em cima é um cenário mais amador. Quando a pessoa ela começa, ela vai focando sempre na parte de cima, que aí tem muito esse viés prometedor, sabe? E embaixo, realmente, na maior parte dos casos, se for ver a veracidade, tu precisa afunilar bastante, aprofundar muito em produto, em capacidade de produção em relação a trazer alguma coisa de real qualidade para o mercado para suprir esse ponto de baixo. Enquanto em cima tu pode ficar prometendo mundos e fundos, sabe? Nos dois, tu consegue. Mas em cima é mais fácil tu fazer isso.
trazendo o resultado real, né? Por exemplo, eu consigo ficar mentindo em relação a provas sociais, em relação a dados, eu consigo ficar dando um monte de volta em relação ao que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, ficar fazendo um monte de fotinho, sei lá, até foto com IA, que botar uma foto eu, um Anthony Robbins, e dizer que eu já fiz as páginas de vendas do curso do Anthony Robbins, e dizer que eu não sei o que, sabe? Consigo fraudar dados e provas sociais, autoridade, contexto. Tem muita gente que trabalha no digital, que trabalha em qualquer coisa, sei lá, há um ano, e o cara diz que já trabalha há 5, há 6, que é sênior, que não sei o que. Nossa, quanta gente que eu já cruzei assim, sabe? Então, é de ficar muito, muito atento. Essa questão do cenário, o desejo, as pessoas elas prometem mundos e fundos em cima. Você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo outro. Nossa, elas desenham, sabe? Um filme de Hollywood na frente dos teus olhos, que tu vai alcançar isso, aquilo, tal. Uma autoridade toda disfarçada, pum, e mete bucha no produto, sabe? Enquanto embaixo, a maior parte do mercado não tem bala na agulha para estar movimentando isso, para estar fazendo uma entrega realmente foda nesse sentido, sabe? Que nem tu pensa nos carros. O que tu precisa, nem eu sei direito, para te conseguir vender um carro, qualquer carro que seja, que a pessoa deixe na concessionária em 24 horas. Tu já precisa ter nome, tu já precisa ter contatos, tu precisa ter bala na agulha para te colocar um dinheiro em tráfego, para te conseguir vender isso rápido, muito bem direcionado, alinhado, ter passado por essas operações várias vezes e saber onde otimizar, saber para onde direcionar isso bem, entendeu? Tem um monte de coisa aí nesse contexto. E aí tu olha pro lado, a questão também do esforço, para te reduzir esforço, tu tem que melhorar produto, tu tem que realmente melhorar a tua entrega para que a pessoa do outro lado tenha menos esforço. Senão, ela não vai chegar no valor que ela está buscando. Ela não vai chegar no desejo dela. E isso vai dar conflito. A pessoa pode comprar hoje, mas ela vai voltar e vai voltar xingando, nossa, a tua pessoa em 200 encarnações pra frente, sabe? Então, é complicado, é complicado. Independente seja em cima, seja embaixo, no contexto geral, é buscar tu realmente fazer a oferta daquilo que tu realmente propõe. E não ficar aumentando. Porque tu pode vender hoje, mas amanhã tu vai ter dor de cabeça. Tu pode vender bastante hoje, só que a pessoa comprou hoje, ela já vai estar te xingando em tudo que é canto. Ela já vai estar deteriorando a tua imagem. Que isso vem com o efeito bolinha de neve, né? Sabe? E aí tu constrói, e daqui a pouco pra tentar vender mais rápido, pra acelerar, vou meter uma falsa escassez, ou meter uma promessa mirabolante aqui, vou dizer que você consegue, sei lá, vender cursos online, fazer qualquer coisa, mesmo que você não tenha internet, não tenha conhecimento, não tenha nada, em um mês você já consegue estar faturando 10 mil. Isso vem muita promessa por aí, sabe, desse tipo. E por conta das promessas exageradas que tem no mercado, e pela capacidade de qualquer pessoa hoje abrir uma câmera, abrir uma, sabe, um canal, abrir um perfil, seja lá onde for, fazer um anúncio, que a gente fica com muito receio de estar navegando na internet e permeando essas oportunidades, vamos dizer assim, que aparecem, de transformação, de mudança, sabe? Porque é muita promessa gerada em cima justamente dessas variáveis e de outras mais aí, mas a gente vê que o principal em relação ao valor, em relação ao que as pessoas buscam, se concentra muito nisso. Percentual de probabilidade percebida, o cenário pintado, e embaixo, questão de tempo e o fator esforço. Sabe? Se tu começa a mastigar isso, tu vai chegando em vários cenários de tudo que é tipo de indústria, basicamente. E é aí que o mercado acaba se movimentando. Porque, mais uma vez, isso está embutido no quesito oferta. E se tu quer vender qualquer coisa, tu tem que trabalhar a oferta, que é o que tu entrega e o que a pessoa paga por aquilo. Beleza? Espero que tenha clareado algumas coisas aí. Pensa, mastiga essa questão da equação de valor, do Hormose, até quando for criar alguma página, for criar algum anúncio, for propor alguma coisa para alguém, pensar nisso é bem interessante, claro, se tiver encaixado com o que tu realmente oferece para a pessoa. Não busca ficar inventando mirabolâncias que a conta chega, sabe? E normalmente ela vem e te deixa um déficit bem grande. A curto prazo, pode ficar joinha, mas depois, em seguida, olha, é uma rasteira gigantesca, tá bom? E é isso. Espero que tenha agregado. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha o que você acha que vai ser útil, se inscreve no canal e fique comigo para mais melhores vídeos cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.